Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta, 8 horas e 33 minutos. Revista Justiça. Debate. Brasília vai completar 64 anos no próximo dia 21 e vamos iniciar aqui nossa série de debates sobre temas voltados sobre o futuro da capital federal. Nosso primeiro tema trata da coleta seletiva e a engenharia reversa. Qual é o futuro do DF no tratamento do lixo? Será que precisaremos de novas áreas para os aterros sanitários? Temos novas tecnologias para diminuir o impacto ambiental? Temos leis também para garantir tudo isso? Estamos aqui com os nossos convidados, começa apresentando ele que é diretor-presidente do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, Silvio Vieira. Silvio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado Sérgio, que bom estar novamente aqui na rádio e poder esclarecer a população sobre um tema tão importante, né? Que é a limpeza da nossa cidade, que é a logística reversa, que é a preservação do nosso sistema de Brasília, que é muito importante. Obrigado. Silvio que também é advogado, né, Silvio? Sou advogado também. Obrigado. Muito bom. Está conosco também o idealizador e responsável pelo Anuário da Reciclagem. Ele atua há mais de 20 anos na gestão de resíduos, especialmente em temas de reciclagem, logística reversa e economia circular. Johnny Manetti, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Johnny. Bom dia, Sérgio. Sempre uma alegria estar aqui no programa para poder conversar sobre assuntos importantes com você e com os ouvintes, né? E está conosco também a advogada com especialização em Direito do Clima pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Universidade de Lisboa, Moara Silva. Moara, muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para conversar esse tema tão importante que se conecta com muitas pessoas da nossa sociedade, na verdade com todas as pessoas da sociedade. Doutor Silvio, Brasília, 64 anos e o desafio pela frente, principalmente dentro do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. Como é que está? Então, nós temos trabalhado muito, estava conversando agora aqui há pouco com o Jones, né, dos nossos desafios. Tem muito o que fazer ainda, mas eu acho que Brasília ainda está na frente aí dos demais estados. Nós temos aí um sistema com os nossos catadores. Só para ter ideia, nós temos 42 contratos com cooperativas aqui na nossa cidade. Nós temos 1.310 catadores dentro do nosso sistema, sendo pagos ali todo mês direitinho. Só para ter ideia, em 2023... nós pagamos aos nossos catadores aí mais de 26 milhões de reais foram pagos. Eles venderam mais de 25 milhões. Então, assim, a gente está fazendo muito. Em termos de reciclagem, nós estamos muito à frente dos demais estados. 5% a gente tem tirado do nosso lixão. 5% do aterro sanitário. Lixão não, que nós não temos mais, graças a Deus, né? Foi fechado lá e a gente estava comentando aqui com o Johnny sobre isso. Então a gente tem muito o que fazer ainda. O SLU, o governo do Distrito Federal, tem muito o que fazer. A gente sabe que é muito pouco em termos de reciclagem, mas estamos à frente no Brasil. A nossa saiu agora uma pesquisa pelo Instituto Vitara, que colocou Brasília como a terceira cidade mais limpa do Brasil. Então tem muita coisa para fazer? Tem, mas estamos à frente de muitos estados, graças a Deus. Vamos trabalhar. Johnny, você trata da reciclagem em todo o país, mas e no DF? Como que você vem acompanhando então? Bom, primeiro, mais uma vez, é importante estar aqui porque o tema ele é muito importante, né, Sérgio? A gente tem um grande desafio com a recuperação e a reciclagem de resíduos em todo o Brasil, né? No geral, o Brasil ele recupera e destina para reciclagem algo em torno de 4 a 5% só dos resíduos que têm potencial para ser reinseridos na cadeia. O Distrito Federal, de fato, ele é uma das unidades federativas que tem uma condição muito diferenciada. A gente aqui no DF, a gente tem uma experiência de pagar pelo serviço de coleta e pagar pelo serviço de triagem. Isso não é uma realidade no resto do Brasil, né? E a gente tem uma infraestrutura aqui instalada, que foi uma cooperação entre o GDF e o BNDES, que criou um dos maiores complexos de cooperativas do Brasil. Temos muito a avançar, como o Silvio falou, temos, não há dúvida.
Porque não depende só de decisões de governo, depende também da elevação de consciência da sociedade. Acho que a Moara vai falar um pouco aqui, mas eu costumo dizer o seguinte: como que eu tenho tentado sensibilizar as pessoas para a questão do resíduo? Né? Mudanças climáticas, crise climática, há 10, 15 anos atrás era uma coisa longe de todos nós. Agora bateu na porta, né? E nós estamos vendo que um dos fatores que nos leva a esse ambiente desafiador no meio urbano é exatamente a destinação inadequada de resíduo. Porque quando a água acumula, a gente vê o que fica boiando nela. Então, acho que o DF já deu passos importantes e tem aqui a oportunidade de dar mais passos ainda e se tornar referência para o Brasil. Doutora Moara, ainda sobre essa situação no Distrito Federal, o que a senhora pode colocar inicialmente? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que quando a gente fala de coleta seletiva, logística reversa, a gente está falando de temas que se inserem num plano mais amplo, que é o direito que todos nós temos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quando a gente fala do Distrito Federal e da importância que tem o governo dentro dessa implementação, efetivação de condições para um meio ambiente ecologicamente equilibrado para toda a sociedade, a gente precisa enxergar as atitudes governamentais, não só no plano legal, mas também das políticas públicas para efetivar esse direito. E quando a gente fala de coleta seletiva e logística reversa, a gente sabe que existe uma responsabilidade compartilhada. E ela é compartilhada com o Estado, mas também é compartilhada com as empresas que produzem e com toda a sociedade. Então, quando eu olho para o Distrito Federal hoje, eu tenho uma esperança. É que a gente invista mais nesse grau de consciência, tanto dos nossos governantes, como da população, dos empresários, para que a gente engaje nesses desafios mesmo que estão colocados no nosso milênio. Se a gente não coordenar todos os atores da sociedade em prol desse objetivo, a gente não vai ter êxito. Então, a responsabilidade é compartilhada, e quando a gente fala em responsabilidade compartilhada, quando a lei fala responsabilidade compartilhada, ela está querendo convocar todos para assumir essa responsabilidade. E não para ficar que nem naquele jogo de vôlei que a bola cai no meio, é sua, não é minha. A gente precisa, na verdade, se unir. Eu acho que esse movimento que tem sido feito em todos os campos da sociedade, seja na sociedade civil, seja pelos órgãos governamentais, é essencial. E as atitudes das políticas públicas promovidas aqui pelo Distrito Federal, eu acho que vão acelerar esse processo, como os dados que os senhores trouxeram aqui. A gente está na vanguarda dessa batalha e, é claro, tem um grande, grande caminho pela frente. Ele é enorme, e ter consciência que ele é enorme, eu acho que ressalta para todos nós o senso de urgência desse tema e, na verdade, de efetivar as coisas que já estão garantidas ou estão apontadas pela legislação. Doutor Silvio, você falou aqui 5%, né, reciclado. Aí vem aquela pergunta, só isso, né? É pouco, não é? Por que esse número não aumenta? O que impede esse aumento? Hoje pela manhã eu estava vendo uma frase bem interessante que diz justamente o seguinte: o que faz a diferença num processo de reciclagem? É a educação. E como a doutora Moara falou, é uma questão de ser compartilhado tudo isso, né? Não adianta só o poder público fazer a parte dele. O governo do Distrito Federal está investindo muito. Só agora nós vamos fazer um novo chamamento agora. Provavelmente, doutores, mais 10 cooperativas estarão entrando no nosso sistema. Está pronto o nosso chamamento, nós vamos fazer agora. Mas só os catadores, os nossos 1.310 catadores cooperados, não fazem tudo, não conseguem fazer tudo. É necessário que a população toda se enganje nisso, é necessário que esse processo de educação, a gente acredita muito que começa lá na criança, né? Nosso Brasil ainda é muito novo, a gente tem que educar muita gente ainda. As pessoas precisam entender que precisa separar pelo menos em dois. Separa o seco do úmido, que já vai ajudar muito os nossos catadores e o governo a fazer a sua parte, né? Então, se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente vai aumentar esse percentual aí muito. E assim, não é porque Brasília está na vanguarda, a gente está cada vez trabalhando mais, porque a gente entende que a presença do catador é fundamental nesse processo. A gente entende isso. Porque eles fazem um trabalho que
essencial. E assim, eu costumo dizer que o cidadão, ele quer só tirar o lixo de casa. Ele não quer o lixo dentro da casa dele. Mas o lixo é responsabilidade dele. Ele precisa entender que a separação é fundamental para todo mundo e para o sistema. Acho que só vai aprender mesmo quando doer no bolso, doutora Moara. Uma multa, o que é? Bom, eu acho a lei, ela tem várias formas de incentivar a população a mudar os seus hábitos. A gente sabe que o direito, ele sempre está atrasado. Ele está regulando situações que já foram problemas na sociedade. Mas a gente tem uns instrumentos dentro do direito que servem para incentivar e para mobilizar a sociedade em mudanças. Vamos pensar, assim, em coisas recentes que a gente viu e que mudaram os hábitos da população. Vocês lembram quando deu muita polêmica a lei que proibia a sacolinha plástica? Uhum. Os mercados ficaram chateados, os consumidores se sentiam injustiçados. Não era um hábito que a nossa população tinha. Mas, através de um instrumento normativo, esse hábito foi sendo alterado. Os mercados precisaram se readequar, os produtores precisaram se adequar, as pessoas ao redor viram isso como uma oportunidade. Vamos fazer sacolinhas reutilizáveis. E a gente começou a mudar o nosso hábito. Hoje, no mercado, é comum a gente ver as pessoas utilizando as sacolas reutilizáveis. E a lei ajudou a acelerar esses processos, assim como outras coisas. Então, a gente precisa entender que não pode ter uma perspectiva apenas punitista. A gente não tem como mudar hábitos só punindo. A gente pode incentivar quem faz direito, quem faz bem, dar incentivos, reconhecer. E eu acho que a gente tem um aparato legal hoje para justamente conferir dignidade para todo esse sistema que precisa ser mobilizado para a gente fazer a coleta seletiva e a logística reversa. Por exemplo, como que a gente consegue, através da lei, introduzir políticas públicas, regulamentos, basilares mínimos para conferir dignidade para as pessoas que estão nas cooperativas de catadores? A gente precisa valorizar essas pessoas, porque elas são essenciais nessa ponta. Nesse meio de campo, na verdade. Não podemos valorizar apenas o produto que elas estão oferecendo. A gente precisa valorizar a pessoa. E é através disso, recentemente, a gente teve, inclusive, ano passado, né, o decreto 11.414, que reestabeleceu alguns programas voltados justamente para esse tipo de trabalhador, para que eles possam ter dignidade, para que eles possam trabalhar em condições decentes, porque quando a gente fala em sustentabilidade, a sustentabilidade também tem essa dimensão do trabalho digno. Então, não adianta falar em coleta seletiva, em logística reversa, nossa, estamos tirando os resíduos sólidos das cidades ou do meio ambiente, mas as pessoas que estão na ponta desse serviço, elas não têm dignidade e decência. Isso não é sustentabilidade. A sustentabilidade tem múltiplas dimensões e é para isso que a gente precisa olhar. E o Johnny, com certeza, vivencia isso de perto com seus estudos sobre a dignidade desse trabalho. Mas antes de falar disso aí, eu gostaria de falar de novo desses 5% aqui do Distrito Federal. O que falta para aumentar esse percentual? É a questão também da educação, porque a pessoa vai, por exemplo, vou lá e separo o meu lixo, um exemplo. Aí quando chega lá no condomínio, só tem um tipo de lixeira, mistura tudo de novo. Então, Sérgio, veja, acho que só para os nossos ouvintes terem dimensão quando a gente fala de Brasil, tá? Anualmente o Brasil gera mais de 82 milhões de toneladas de resíduos pós-consumo urbano, 82 milhões de toneladas. 82, só de, veja, É eu não estou pegando aqui resíduo de indústria, eu não estou pegando só o que a doméstico. gente chama de fundo de loja do supermercado, não, é só o resíduo que sai da casa da gente. Posso dizer doméstico. Doméstico, exatamente. Desses, a gente estima, a partir de vários estudos, que 27 milhões de toneladas são potencialmente recicláveis. A gente faz 4, 5% disso. Então, veja, aqui existem vários fatores, em alguns deles o DF avançou bastante. É preciso ter um serviço de coleta seletiva eficiente. Porque não adianta eu fazer a consciência da população e no dia de ir lá, que ela bota o resíduo dela na frente da casa, a coleta não vem. Então, precisa ter um serviço eficiente. Seja ele por meio de cooperativas
ou às vezes por meio de empresas também, porque não são todos os lugares que têm cooperativa suficiente para ter a cobertura de coleta. Eu fiz um estudo, Sérgio, só para ter uma ideia, se a gente quisesse resolver o problema da reciclagem no Brasil, recuperar esses 27 milhões de toneladas só com cooperativas de catadores, considerando a média produtiva que elas têm anualmente, que é de 600 toneladas, eu precisaria de 44 mil cooperativas de catadores em todo o Brasil. Hoje a gente tem algo em torno de 3 mil. Então, eu digo isso porque eu tenho falado, Flávio, o seguinte, ó, a gente tem que parar com essa coisa de que a solução do resíduo a gente vai fazer com o catador só. Sim. Porque senão nós estamos jogando a responsabilidade no ombro dele, que ele não vai dar conta de nos responder. Então, tem que garantir a inclusão do catador, tem que garantir a participação do serviço. Agora, para além disso, tem que garantir um serviço eficiente. Precisa garantir, sim, ações de educação ambiental, mas que sejam menos ação de promoção de marca e mais ação de orientação das pessoas. O Flávio falou um negócio aqui fantástico. Olha só que coisa simples. Você precisa dividir só em 3 frações o resíduo da sua casa. É seco para um lado, é o resíduo úmido para o outro e o rejeito para o outro. Pronto. Resolveu. Ah, mas isso aí não vai adiantar. Não adianta, porque quando esse resíduo chega para o catador na cooperativa, é mais fácil dele fazer a triagem. Agora, eu queria agregar só um último ponto aqui, Sérgio, que para dialogar com a doutora Moara, que é o seguinte. Eu sempre ouvia muito dizer assim, não, mas na Europa, na Alemanha e tal, e aí sempre me falavam do modelo de Munique. E eu fui lá conhecer, pô, deve ter alguma coisa muito especial lá. É simples. No final do ano, você vai decidir quantas coletas você quer na sua casa e qual o tamanho do recipiente que a empresa municipal vai dar para você botar o seu resíduo. E quanto vai pagar também? Aí você paga por isso. Ah, não, mas aí não é suficiente 2 coletas, eu quero 3, tá bom, vai pagar. Então, e aí o que você faz com aquele resíduo que não cabe nessas 2 coletas nesse recipiente? Você separa na sua casa e você leva. Então, há uma ação do poder público no sentido de, você quer que eu colete, você paga. Você quer pagar menos, então você faz o esforço de separar e levar num ponto de entrega voluntária alguma coisa. Eu acho que o Brasil tem uma oportunidade que a gente não explora aqui, que é o seguinte, a gente tem uma população de baixa renda ou em situação econômica de vulnerabilidade gigantesca. E essas pessoas têm dinheiro em casa, porque elas consomem. Então, eu sou defensor da ideia, Flávio, de que nós precisamos criar, em parceria com o setor privado, projetos que deem um retorno financeiro para as pessoas de baixa renda que separam o resíduo na sua casa. Porque elas têm dinheiro. Pode ser que 1, 2, 5 reais para muitos de nós não faça diferença. Mas para as pessoas que vivem em comunidades em situação de vulnerabilidade, é muito importante. Então, eu diria, nós precisamos ter sistema de coleta com eficiência, ações de educação ambiental mais simples e que promovem informação e não as marcas. E terceiro, incentivos, digamos assim, um pouco mais para quem pode pagar, mas também incentivos para quem não pode pagar, mas pode receber por ajudar com a separação correta do resíduo. Silvio, o que você tem a dizer sobre essa experiência aí de Munique? Será que seria aplicável aqui em Brasília você fazer essa cobrança pelo que a pessoa produz e se ela não quiser a coleta, vai lá e entrega num ponto? É fantástico, né? Essa experiência eu quero conhecer também, viu? Eu acho que já estou marcando aqui um café aqui fora, aqui com o Johnny, para a gente conversar mais sobre essas coisas, viu? Mas eu digo o seguinte, em Brasília nós temos, por exemplo, o aplicativo do SLU. SLU Coleta DF. É um aplicativo fantástico. Um aplicativo simples. Vou conhecer agora. Só para você ter ideia, ou seja, ele mostra exatamente o horário e como o carro está chegando, que nem mostra Uber e 99, ele mostra o trajeto do caminhão até chegar na casa da pessoa. De maneira, Johnny, que a pessoa não precisa colocar o seu resíduo ali antes, bem antes, porque ele põe ali na porta da casa dele para o nosso caminhão, para os nossos coletores pegarem. Então, assim, não vai ter cachorro rasgando, não vai ter gato ali
mexendo no lixo dele, né? De maneira que o SLU Coleta DF é uma ferramenta esplêndida e que as pessoas precisam baixar no seu celular, é de graça e ele vai... Já vamos olhar aqui. É fantástico, o aplicativo fantástico, uma ideia muito simples, né? Que a gente desenvolveu dentro do SLU e que com certeza resolveria esse problema. Paralelamente a isso, nós temos assim a questão dos 23 papentulhos na nossa cidade. O papentulho é aquele lugar ali de 1.000 metros quadrados, onde o cidadão de forma gratuita, ele vai lá levar o seu resto de obra. Os seus móveis velhos, que ele não quer mais, todo tipo de material reciclável, papelão, papel, plástico, etc. Óleo de cozinha usado. Então, assim, temos em todas as cidades praticamente, nós temos o Papo Entulho. Acabamos de fechar uma nova licitação para a construção de mais 10, vamos colocar. Então, assim, o governo do Distrito Federal está fazendo a parte dele. É importante que o cidadão conheça e se interesse pelas questões de limpeza da cidade. Então, entra no site do SLU, entra no aplicativo do SLU, que vai estar lá explicando tudo isso. E de maneira muito simples e fácil, como o Johnny falou, a reciclagem é muito simples. É muito fácil de se fazer. Então, precisa da participação da comunidade, da nossa população. Como é que chama aquele serviço da SLU que não é o Papa Coleta, mas é um tubo muito grande que é colocado dentro da terra e fica só a boca para fora? A gente chama de semi-enterrado. Ele tem 5 metros cúbicos ali para baixo da terra. Fica só uma boquinha para o lado de fora. Que tipo de lixo é ali? Ali é o lixo orgânico. Depende. Nós estamos agora com algumas algumas coisas inovadoras. Por exemplo, lá no Noroeste ali, nós temos lá para reciclável e para orgânico. E nas nossas demais cidades nós temos orgânico. E agora nós estamos fazendo a primeira quadra lixo zero de Brasília, que vai ser ali na 404, 405 Sul, é a rua chamada Rua dos Restaurantes. Nós estamos substituindo todos os contêineres de superfície, fizemos um acordo ali com todos os comerciantes, que são grandes geradores. O grande gerador, ele tem a obrigação de cuidar do seu próprio resíduo. Ele teria que levar ali, fazer, por exemplo, o orgânico dele, ele tem que fazer compostagem, ele tem que encaminhar para a compostagem. Então a gente fez um acordo com eles vão cuidar do orgânico, vão dar encaminhamento para o seu orgânico direitinho, e nós vamos colocar os papas lixo ali, que é o semi-enterrado, só para recicláveis. E o rejeito, vamos colocar um para rejeito. Então todos os comerciantes ali vão se dirigir até o papa lixo, colocar ali o seu reciclável e o seu rejeito, sendo que nós vamos levar todo esse material para a cooperativa e o rejeito para o aterro sanitário, que não tem jeito. Mas que todo o orgânico será compostado por eles. Então, vai ser a primeira quadra lixo zero em Brasília, que vai começar ali na 404, 405 Sul. Eu perguntei do Papa Lixo porque eu já vi gente que joga sofá lá do lado dele. Não pode, né? Como é que fica isso? Temos o Papa Entulho para isso, né? Papa Lixo não é para isso. Doutora, pois não, o doutor Johnny falou aqui sobre os números, sobre esta questão lá de Munique. Eu queria fazer um diálogo justamente sobre esse tema, porque a gente sempre tem a expectativa que as leis vão resolver tudo. Ai, aprovou uma lei, vamos resolver o problema da coleta seletiva, da logística reversa. A gente tem leis boas, leis que apontam caminhos muito bons, sólidos, diretrizes importantes para as questões ambientais no nosso país e, inclusive, para a logística reversa, para a coleta seletiva, para a questão dos catadores. Mas as leis, elas não se executam sozinhas. Elas precisam, sim, do engajamento do poder público e da população. E a gente gosta de puxar a orelha da população. A população precisa saber, a população precisa entender. Mas dentro dessa convocação que a gente faz para a população, eu queria também colocar aqui na mesa a convocação para as empresas. Sabe uma coisa que é muito simples de fazer e mais simples do que coleta seletiva e que Brasília fez de uma forma que não acontece em outros lugares do Brasil? Se acontece, me desculpem, mas na maioria dos lugares não acontece. O que é? Parar para quem está atravessando na faixa. Sim. Aqui, a gente se orgulha de que se a gente faz o sinal de vida, os carros param para a gente atravessar. E onde começou esse sinal de vida? Começou em campanha. Campanha publicitária, campanha nas escolas, campanha com os pais. A gente não pode esperar as criancinhas que hoje estão aprendendo a fazer coleta seletiva crescerem para a gente fazer a coleta seletiva em Brasília. A gente precisa investir nisso.
E daí eu acho que é de responsabilidade também das empresas, das indústrias que produzem isso, investir nesse tipo de conscientização da sociedade. Poxa, tá colocando lá aquele grande artista, aquele grande influencer para falar, compra o meu produto, por que não coloca esse grande artista, esse grande influencer para falar, olha como que se descarta o meu produto? Eu acho que isso é importante. É um ponto da virada que a gente consegue acelerar o engajamento, não só da população para fazer a coleta seletiva, para ajudar e contribuir para essa logística reversa, como também para mudar a mente do consumidor, para exigir que essas empresas mostrem relatórios, sejam mais transparentes naquilo que a legislação já exige delas. Johnny, eu vou fazer um intervalo agora e na volta, então, você complementa a resposta trazida aqui pela doutora Moara Silva, ok? Ok. Intervalo aqui no nosso debate sobre o futuro de Brasília quanto ao tratamento do lixo, coleta seletiva e muito mais. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça e vamos para o nosso segundo tempo do debate, 9-1. Revista Justiça. Debate. Estamos debatendo aqui o futuro da capital federal nesses 64 anos, na questão que trata da coleta seletiva, o lixo, engenharia reversa. Estamos conversando aqui com o Dr. Silvio Vieira, ele que é diretor-presidente do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, também advogada com especialização em Direito do Clima pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Universidade de Lisboa, Moara Silva. E está conosco também o idealizador e responsável pelo Anuário de Reciclagem, que atua há mais de 20 anos na gestão de resíduos, especialmente nos temas de reciclagem, logística reversa e economia popular, Johnny Manetti. Johnny, no bloco anterior a Moara trouxe esse desafio, de trazermos as questões para abordarmos aqui, principalmente a questão social, a questão da cultura, da educação. Por onde é o caminho? Traz as empresas, traz a população, publicidade? Eu acho a doutora Moara trouxe um ponto bem importante, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira é uma das legislações mais avançadas que a gente tem no país. Ela ficou em debate durante 20 anos, né? E com a participação de figuras que são emblemáticas no tema ambiental do nosso país. Eu lembro que quando a lei foi aprovada, o ministro era o Carlos Mink, mas durante o processo de negociação da lei, a ministra Marina se envolveu, a gente teve diversos ambientalistas envolvidos, o pessoal do setor do lixo. Então, nós conseguimos chegar numa lei que é exemplo e é referência. É uma lei que trata de resíduos e trata de pessoas, porque ela registra lá a presença dos catadores. E ela traz um conceito extremamente avançado, que é o conceito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Ou seja, os governos, a gestão pública é responsável, as empresas são responsáveis e o cidadão é responsável. Só que qual é o desafio hoje, Sérgio? É que a responsabilidade compartilhada, que é para ser uma coisa boa, virou agora uma coisa onde muitas vezes a gente, no entorno de uma mesa, percebe que um está tentando jogar a responsabilidade para o outro. Porque tem isso também, se a responsabilidade é de todo mundo, ela não é de ninguém, né? Então, me parece que, para além da ação de educação ambiental, que, como eu disse, a gente vê muitas campanhas maravilhosas assim, você assiste ela, dá vontade de chorar até. Mas muitas vezes 80% dela é para promover a marca e não a informação. Quando você fala então, marca, você se refere a quê? A marca de quem produziu a campanha, né? Para mostrar enquanto o patrocinador da campanha é consciente. Tem pouca efetividade de esclarecer a população. Exatamente. Os atores do que precisam fazer. Me parece até às vezes, doutora Moara, que quem produz a campanha não conhece qual é a realidade da população brasileira. Então, nós precisamos ter, sim, campanhas de promoção de educação ambiental que conscientize
Então, veja, hoje não está difícil de conscientizar as pessoas. Olha o que está acontecendo, quais são as consequências das mudanças climáticas. Às vezes o pessoal diz assim, não, mas a população que tem uma condição de renda mais baixa, que tem menos acesso a conhecimento, a informação, vai ter mais dificuldade de entender. É o contrário. As pessoas que estão sendo mais afetadas pelas consequências das mudanças climáticas são exatamente as pessoas que vivem numa condição econômica e social mais vulnerável. Então a gente precisa conscientizar. Agora, além disso, o que eu tenho defendido, Sérgio, nos vários lugares, unidades da federação por onde ando, é que a gente precisa inaugurar ou avançar, vamos dizer assim, um momento de diálogo mais objetivo e mais prático entre os órgãos públicos e o setor privado. Então, em vários estados que estão regulando a logística reversa, o que a gente tem defendido? Ao invés do Estado vir com uma regulamentação que é sua responsabilidade do seu direito, botar na mesa e dizer cumpra-se, antes de fazer isso, a gente chamar o setor privado para a mesa e negociar como vai ser o cumpra-se. Veja, não é negociar para tirar a responsabilidade de quem a tem, mas é para que a gente consiga chegar em normatizações que sejam efetivas. Porque isso também, doutora Mora, a gente tem muito no Brasil. A gente faz leis espetaculares, né, que são referência. E aí, na hora da aplicação, a gente não consegue efetivar. Então, o que me parece é que hoje há uma disposição do setor privado, muitas empresas estão se dispondo a investir para que as coisas aconteçam, mas a gente tem que aproximar, Flávio, um pouco mais aquilo que é a ação do Estado com aquilo que é a responsabilidade do setor privado. Eu sinto que tem muita gente fazendo muita coisa, mas a gente não está conseguindo planejar junto ainda. O senhor concorda, doutor Silvio Vieira? Eu acho que tem toda a razão. Essa fala é muito importante. A gente realmente precisa estar sensível a isso. A doutora Moara falou uma coisa interessante e me fez pensar assim, realmente devia ter uma legislação que obrigasse assim, todo produtor, todo mundo que fez um produto, todo fabricante de produto, falar qual é a destinação que tem que se dar àquele produto, como reciclar aquilo ali. Eu acho que isso aí pode ser o futuro, viu? Pode ser o futuro, é uma legislação que viria realmente contribuir para a gente não ter essa quantidade de material reciclável, por exemplo, indo para os aterros sanitários. Para ter ideia, falar em Brasília, que é a nossa realidade aqui, 500 toneladas por dia de material reciclável é enterrado no nosso aterro sanitário. Todos os dias, nós estamos conversando aqui agora, 500 toneladas estão sendo encaminhadas para o nosso aterro sanitário. Por quê? Muitas vezes porque o cidadão mistura de forma errada. Para você ter ideia, quando você suja, por exemplo, a embalagem ali de pizza, você pegou o ketchup ali, sujou, lambrecou ali, a hora que você está comendo sua pizza ali, aquele material não pode ser mais reciclável. Quando você pega um pote de iogurte, coloca ali, junto ali, e ele vaza ali, suja todo o resto do material, esse material, infelizmente, ele não serve mais para reciclagem e, infelizmente, vai ter que ir para o nosso aterro sanitário. Então, essa consciência da população, eu volto a dizer, é necessário que pelo menos se separe em dois. Separa o úmido do seco. Eu nem falo tanto do rejeito, não, porque... O pessoal nem sabe o que é rejeito. Às vezes não. Mas deveria, obviamente, deveria separar, como o doutor Johnny falou. Se separasse em três, seria assim o melhor dos mundos, né? Mas separa em dois. É o que o SLU pede para o cidadão. Seco e úmido. Você separando, a gente vai dar conta. Mas e os condomínios? Eles estão sendo obrigados a fazer isso? O SLU tem poder de fiscalizar também isso ou não? Ah, tem. Nós temos agora... o poder de fiscalização, ele é do DF Legal, que é o órgão que aplica as multas, né, para quem faz o descarte irregular, por exemplo, que é um crime, né? Agora, o SLU, eu fiz uma parceria junto lá com o DF Legal e nós temos agora o poder de constatar. Porque nós somos servidores e temos fé pública. Então, o nosso servidor hoje do SLU, ele vê a irregularidade, ele constata aquilo, encaminha para o DF Legal, isso é automático, é um sistema online ali,
já é encaminhado através do nosso processo SEI, né, que é um sistema do governo, isso já é encaminhado para o DF Legal, que não precisa ir lá mais ver se aquilo é verdade. Ele já aplica a multa, porque o servidor do SLU já fez a constatação. Então a gente está desenvolvendo um mecanismo cada vez mais, né, para a gente poder fiscalizar e ter a nossa cidade mais limpa, né? Doutora Moara? Bom, só dialogando com a fala dos senhores, uma coisa muito importante que foi destacada aqui pelo John é o seguinte: justiça climática, justiça ambiental significa perceber, entender que as pessoas, todos sofrem com as mudanças climáticas, todos sofrem com os desequilíbrios ambientais, todos sofrem com os desastres ambientais, com a contaminação do solo, mas eles não sofrem de forma igual. Não sofrem de forma igual. A gente sentiu isso nas ondas de calor, né? Alguns estavam no ar-condicionado. Outros estavam quebrando o vidro do ônibus para sobreviver porque estavam passando mal naquele congestionamento. Então, falar de justiça climática é entender que as pessoas não são afetadas de forma igual por esses desequilíbrios ambientais. E quando a gente está falando de gestão de resíduos, quando a gente está falando de coleta seletiva, logística reversa, que é o nosso tema de hoje, a gente também precisa ter a percepção que são, sim, as populações mais vulneráveis que sentem a má gestão desses resíduos. Elas que estão morando perto dos lugares onde a gente não tem gestão adequada, elas que estão pegando doenças por causa dessa gestão inadequada, que estão faltando aula por causa dessas doenças, estão sendo prejudicadas no seu estudo, no seu futuro. Todos esses pontos se interconectam. Então, eu acho que é muito acertada a fala aqui nesse nosso diálogo de entender que pensar na coleta seletiva, pensar na gestão dos resíduos, não pode ser feito dentro de uma caixinha isolado de um programa, de um plano, de um norte para o país. E essas coisas precisam ser conectadas, porque senão é como se a gente estivesse enxugando gelo mesmo. Ai, que bom, fizemos aqui um projeto modelo. E daí a gente celebra isso como se tivesse resolvido o problema. Na verdade, a gente precisa conectar essas ações, conectar essas políticas públicas e sair desse lugar de que, bom, temos boas leis e elas magicamente vão resolver tudo. Elas não vão resolver. Elas precisam, de fato, ser implementadas e a gente precisa chamar a população e a responsabilidade dos nossos governantes para isso. Eu acho que a gente já pisou bem nesse aspecto. Então, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto é, se a gente vai regulamentar, se a gente vai dizer para a população, para as empresas e para a indústria como isso deve ser feito, e é dever dos estados, dos municípios, o governo federal também tem muitos regulamentos sobre isso, a gente precisa chamar a população para conversar. É necessário fazer a regulamentação com a população e não para a população. Isso faz toda a diferença, porque o nosso sistema, a nossa cultura, a nossa realidade, ela é diversa. Estamos falando de um país continental. Não dá pra gente simplesmente... Dá pra gente se inspirar em modelos de fora, com certeza, eles são ótimas inspirações, mas a gente não tem como importar soluções e impor elas para a população. A gente precisa construir isso junto com a nossa população. Ela precisa mudar a concepção dela do que são os resíduos, que eles não somem. A gente não chama mais de lixo, né? Porque lixo parece que a gente jogou, ele sumiu. Não. A gente precisa mudar essa concepção da população? Precisamos, mas a gente vai mudar com o nosso jeitinho brasileiro de ser. E esse Brasil é mega diverso. Eu acho que uma forma de tornar essas regulamentações, as implementações e as políticas públicas mais efetivas é fazer isso junto com a população. Dar, às vezes, um passo atrás. Audiências públicas são exigidas, inclusive, pela lei, para a gente fazer esse tipo de regulamentação. E, de fato, ouvir a comunidade, ouvir as cooperativas, ouvir os catadores, ouvir a indústria, ouvir as pessoas que são afetadas diretamente por essas políticas públicas e por essa regulação. Johnny, sobre ainda esta falta, né, de mão de obra, podemos dizer assim, dos recicladores, o que é necessário? Porque o que nós percebemos é que muitos não vão para a reciclagem porque vai ganhar pouco, ou tem a cooperativa vai ficar com um dinheiro maior do que eu posso fazer se eu for independente. Nós acompanhamos isso aqui no Distrito Federal, né? São aqueles catadores independentes. Como dar uma melhorada nessa equação? Olha, Sérgio, eu tenho são mais de 25 anos hoje atuando com cooperativa, catador, gestão de resíduos. Eu lembro
que, Silvio, que na época, há anos atrás, vieram muitas soluções. Então teve uma época que a gente resolveu o problema do PET no Brasil fazendo vassoura para vender para a prefeitura fazer varrição. Aí teve uma época que a gente resolveu o problema do alumínio criando mini unidades de fundição. Então, assim, tem várias soluções espetaculares que foram sendo criadas ao longo desse tempo. E eu tenho, Sérgio, de verdade, colocado uma discussão na mesa, porque eu acho que nós precisamos enfrentar lá de frente. Que é o seguinte: eu acho que a gente romantizou demais a questão dos catadores. É bonitinho ter uma cooperativa, o pessoal trabalhando e tal. E parece que o catador, ele é catador porque um dia ele acordou de manhã e ele disse o seguinte: eu quero salvar o planeta e eu vou catar resíduo. E aí, doutora Moara, eu tenho até tentado ser impactante nas minhas falas. Eu tenho dito o seguinte: eu estava um dia aqui na Esplanada numa reunião e perguntei, no projeto de país de vocês daqui a 20 anos, esse profissional chamado catador do jeito que é hoje existe? O pessoal ficou meio impactado assim. Eu disse, no meu não. Que eu quero que sejam profissionais do setor da reciclagem, profissionais do setor do resíduo. Porque, veja, a gente tem tecnologia hoje em que o médico opera de Nova York um paciente que está em Londres, pelo computador. Sim. Mas a gente tem pessoas que vivem de meter a mão no lixo. É pesado dizer isso? Aí alguém diz assim, mas isso não é lixo, é material reciclável. É material reciclável depois que alguém meteu a mão no lixo e separou. É a triagem, hein? Então, veja, primeiro ponto que eu acho que a gente precisa enfrentar mesmo. O catador não é catador porque foi uma escolha de vida dele. Não, ele foi colocado nessa condição. Não sei se vocês lembram, ali naquele período de 2007, 2009, mais ou menos, deu uma bombada no setor da construção civil no Brasil. A gente tinha falta de catador dentro de cooperativa. Porque quando surgiu uma oportunidade de trabalho, que o cara podia ter uma garantia de direito, porque, vamos lá, os catadores não têm férias, não tem 13º, não... Veja, a mulher catadora, e aqui está falando alguém que ficou 2 anos dentro de um lixão, quando eu coordenei o processo de fechamento do lixão de Gramacho. A mulher estava grávida, ela sentia dor e ela ia ter o filho. E no dia seguinte ela voltava com a criança pendurada para trabalhar. Então, isso não é razoável. Nós precisamos trazer tecnologia para o setor, nós precisamos ter cada vez menos pessoas tendo que botar a mão no resíduo ou no lixo, se a gente quiser. E nós precisamos, na minha opinião, Sérgio, focar o trabalho desses profissionais da reciclagem naquilo que eles fazem de melhor, na minha opinião, que é a coleta. Porque é diferente quando você coloca o resíduo na sua casa, na frente da sua casa, e passa lá um caminhão frio, que é eficiente, que pega o resíduo. Mas é diferente quando você vê que tem um profissional que está indo pegar o resíduo na frente da sua casa, preocupado em aproveitar esse resíduo. Então, já existem estudos que demonstram que o grau de eficiência das cooperativas na coleta seletiva é muito grande. Então, me parece que tem uma questão que é da sociedade, tem uma questão que eu concordo com a doutora Moara, que nós precisamos chamar as empresas cada vez mais para assumir a sua responsabilidade, mas nós precisamos enfrentar a necessidade de redesenhar esse modelo de atuação desse profissional da reciclagem. Porque se a gente continuar achando que é bonitinho colocar os catadores dentro de galpão e os equipamentos que estragam e o resultado econômico não traz um resultado que permita dar manutenção, pagar férias, 13º, nós estamos reproduzindo uma condição de trabalho que não é aquela que a gente deseja. Então, vamos trabalhar com as cooperativas, vamos preservar esse profissional, mas vamos trazer tecnologia para o setor para melhorar a qualidade de trabalho e o resultado, inclusive, né? Doutor Silvio, rapidinho só. Sim. Como trazer esse incentivo, então, para a profissionalização desse catador, as condições, como disse aqui o Johnny, o que o senhor pode dizer sobre isso? Então, esse é o céu, é o que a gente realmente desejaria, né? Trazer tecnologia
para dentro desses galpões, né, como diz o Dr. Jones aqui. Para a gente seria muito importante isso. A gente tem conseguido alguns avanços, sim. Nós temos uma das cooperativas nossa, que fica ali na Ceilândia, que ela é um exemplo de cooperativa, que é a Recicla Vida. Ela é um exemplo. Por exemplo, lá, a gente vê uma dignidade que se dá a esse catador. Ali, cada vez menos se mete a mão no resíduo, porque está se tentando trazer uma tecnologia ali. Conseguiu isso com emendas parlamentares, que foram ali. Por exemplo, eles lá hoje produzem do plástico, eles produzem eles fazem uma extrusão, né, desse material, que vira uma bolinha, que essa bolinha manda para as fábricas para fazer, por exemplo, para-choque de carro. Então, assim, é uma das cooperativas que realmente desenvolveu dentro de Brasília. A gente quer que isso também seja levado para os demais. Como o Jones falou, nós temos o maior complexo de reciclagem da América Latina. Está aqui dentro de Brasília, que é o nosso centro ali. Na estrutural que o senhor fala? Na estrutural, que é comandado ali pela nossa... Uma catadora, filha de Brasília, que veio do lixão, que é a Aline, e que ela comanda aquilo ali, e que a gente quer levar toda essa estrutura para lá. A gente tem conseguido um avanço muito grande, com emendas parlamentares, recursos que vêm da área federal e do próprio DF, tentando buscar equipamentos para a gente tentar fazer isso. Recentemente agora nós estamos fechando um acordo com as cimenteiras. Ou seja, todo o rejeito agora que iria para o aterro sanitário, as cooperativas vão direcionar para as cimenteiras, através de uma máquina que tá sendo desenvolvida. Estamos fechando esse acordo agora. E ali no centro, esse nosso maior centro aqui de Brasília, todos os rejeitos das cooperativas vão ser processados e vão ser levados para as cimenteiras. Então, é uma maneira que a gente está fazendo aí de preservar a nossa vida útil do nosso aterro sanitário, dar mais poder de recursos financeiros para os nossos catadores e resolver o problema climático e todos os demais problemas do meio ambiente, que realmente o lixo ele é um problema. Porque eu falo lixo é porque depois que ele deixa de ser reciclável, ele vira lixo, porque vai ser enterrado. Então, a gente precisa realmente avançar e a gente, no DF, a gente está buscando isso. Hoje temos só o aterro sanitário ali de Samambaia? O nosso aterro sanitário é um aterro totalmente controlado, aliás, um dos únicos do país que é de governo, né? Ou seja, todos os demais são particulares aí que a gente tem visto. E no DF a gente tem uma particularidade, que o nosso aterro ele é um aterro muito bem controlado, né? Hoje nós temos lá todos os cuidados necessários para que não haja nenhum tipo de vazamento de chorume ou que haja movimentação ali no aterro. Então, o nosso aterro é muito bem controlado e ele está lá em Samambaia e é o único. Mas nós temos aí muito espaço para se colocar aquele lixo. Obviamente que não é o desejável e não é o que a gente quer. Hoje nós encaminhamos por dia 2.200 toneladas de lixo. 2.200 toneladas são enterradas lá. A gente quer diminuir essa quantidade. É necessário. Por quê? Porque o aterro sanitário ele é finito. Nós não vamos, daqui a pouco a gente não tem mais espaço. Tem uma projeção de quanto tempo ele dura ainda? Nós temos aí pelo menos até a nossa próxima licitação vai ser em 2027. A gente vai ter que licitar novamente, né? Vamos fazer uma nova ampliação. Nós acabamos de ampliar, fizemos a terceira e a quarta etapa do aterro sanitário. E vamos ter que ampliar em 2027. A gente não quer isso, mas infelizmente ainda é necessário. Doutora Moara, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é bem acertada a visão de que a gente precisa dar incentivos para essas cooperativas, para esses trabalhadores. Eu vou falar aqui do que eu ouvi deles, tá? Porque não é o meu lugar de fala. Mas as estatísticas também mostram que os catadores, as pessoas que estão fazendo essa função, são sim parte de uma camada mais vulnerabilizada da população. Eles estão lá por vários motivos e não é, como o Johnny falou acertadamente, porque ele acordou e falou assim, poxa, eu vou executar essa atividade. Ou é um dom? A pessoa não acorda assim, vou reciclar e mudar o mundo, vou ser catadora. Ela vai porque ela consegue encontrar ali uma fonte de renda para sua subsistência, mas
a gente precisa tratar com os dados da realidade. Não é uma fonte de renda, em muitos casos, que supera nem o salário mínimo. Então, se a gente entende que é essa parte da população vulnerabilizada que está ali na cooperativa, que está ali na ponta, que está fazendo esse serviço, a gente também precisa entender que não adianta jogar lá e falar assim, vai, se organizem, inovem. Vamos fazer um aplicativo igual aquela empresa X, porque hoje já existem empresas que veem valor nesse lixo, que fazem assinaturas. Nos condomínios aqui de Brasília, as pessoas têm assinatura mensal para recolher o seu lixo orgânico. Tem empresas que fazem isso. Então, precisa sim um olhar generoso, atento e próximo do poder público para levar projetos de inovação e dar instrumentos para que as cooperativas possam repensar e reformular não só o seu serviço, mas também a interação com a sociedade, com a população. Porque a empresa que está visando outros benefícios, como o lucro, ela vai ter ali capital para investir nisso, para pensar nisso, tecnologia. Agora, essa camada mais vulnerabilizada da população, não, a gente não tem como exigir isso deles. Então, é sim responsabilidade do poder público incentivar isso. E daí, eu já falei isso várias vezes, estou até repetitiva, mas a gente sabe que as coisas são um pouco burocráticas, né, nas gestões governamentais. E quem pode injetar dinheiro, tecnologia, pesquisa nisso, com mais celeridade e facilidade? Justamente as empresas que são responsáveis por gerar todos esses resíduos. Tem que se pensar no depois também, né, do produto. E elas já têm responsabilidade. Elas já têm responsabilidade, inclusive, de informar o consumidor como ele deve fazer o descarte. Mas a gente precisa informar de forma efetiva. A gente precisa trazer praticidade para isso tudo. E daí eu acho que esse é o salto de qualidade que a gente precisa ter. Fiscalização é importante, regulamentação é importante, mas eu acho que a inovação, que é o que a gente está precisando fazer para dar escala e amplitude para a responsabilidade que já está colocada no papel, que é de todos nós, né? Até me fez lembrar uma vez que eu fui ali na torre de televisão, a torre digital, tinha um aterro lá de pneus. Eu falei, meu Deus, que é isso, né? A gente não tem essa noção desse pneu para onde vai, né, Silvio? O que a SLU tem feito nesse sentido? Então, o pneu ele faz parte da logística reversa, né? Ele é obrigação do fabricante, de quem vende, buscar e coletar isso aí. O SLU faz porque não vai deixar na rua. Então a gente acaba fazendo. Vocês. Agora, nós estamos com um processo na justiça, viu, doutor Marra? Onde o SLU ele faz parte do polo ativo, onde nós estamos discutindo justamente isso aí. Para obrigar, a gente teve que entrar na justiça para obrigar que o fabricante e que o comerciante dê a destinação correta a esse resíduo, que não pode ficar na rua. Nós estamos em pleno processo de dengue. Sim. E isso é uma coisa muito séria, o que nós estamos enfrentando no nosso Brasil e aqui em Brasília. Então, não se pode deixar de forma alguma um pneu na rua ou qualquer outro material, principalmente que faz parte da logística reversa, onde o comerciante, onde o fabricante, ele tem a obrigação de buscar isso na rua e levar para se fazer a reciclagem correta. Johnny, pois não, quer complementar? Eu acho que é essencial, porque justamente a sensação, Sérgio, que as pessoas têm de que, bom, isso não vai ser punido, nada vai acontecer, que a lei não vale, é o que faz com que também não avance. Então, se não está acontecendo, se a logística reversa não está sendo respeitada, se a empresa não está cumprindo com a obrigação dela, a gente precisa se socorrer do Poder Judiciário, que vai impor o cumprimento da lei. Mas aí E vai punir também. Sim. Aí a empresa faz a campanha, traga o pneu usado aqui e a pessoa não traz também. E como é que fica isso, né? O usuário não faz a parte dele. Tem que buscar, né? Ou seja, quando a pessoa vai trocar o pneu, ela deixa o pneu velho. Se quiser levar, ela vai ter que dar a destinação. Pois é. E é de responsabilidade do fabricante, é responsabilidade de quem vende, buscar isso, seja onde for, criar meios, cadastrar o cidadão, tem que resolver. Sim. Tem que dar saída. É uma obrigação dele. O poder público resolve. A gente busca alternativas para resolver. Da mesma forma, é o comerciante, é o fabricante. Eu fico também preocupado com os tipos de lixo. O lixo hospitalar também, né, Silvio? O lixo hospitalar é uma questão muito séria.
e é incinerado, né? Todo esse material é incinerado. O SLU ele não lida com esse tipo de material. Os próprios hospitais eles têm a obrigação, tanto o hospital público quanto os particulares, é obrigação deles gerenciar o próprio resíduo. Primeiro porque o nosso catador, o nosso gari, ele não tem essa habilidade de se lidar com aquele tipo de resíduo que é infectante, né? Sim. Então é responsabilidade dos hospitais da destinação. Tinha uma empresa que levava o lixo para outro estado, aqui para Goiás. Hoje tem sido incinerado no Goiás, né? Agora Brasília está resolvendo esse problema para passar a fazer isso aqui. Mas até então, até hoje, a gente tem que tá levando para o Goiás para poder fazer a incineração. Johnny, eu gostaria de deixar essa última parte aqui do bloco do nosso debate, 10 minutinhos que nós temos, para falar sobre desses 5% que é reciclado. O que é reciclado? O que é mais reciclado aqui em Brasília? Você tem esse perfil? Tanto aqui em Brasília quanto no geral do país, a gente tem de materiais que são reciclados a partir do trabalho dos catadores, a gente tem algo aí em torno de 50% que vem de papelão. O segundo material mais reciclado são plásticos no geral. Depois a gente tem vidro e depois os metais. O vidro está sendo reciclado aqui no DF, porque antes não era, né? A gente tem hoje, né? Depois o Silvio pode falar um pouco, mas a gente tem hoje a reciclagem do vidro sendo feita, mas ainda com um potencial não explorado na sua totalidade. Veja, a matéria-prima do vidro é areia, é uma matéria-prima abundante. O vidro é um material cortante, pesado, volumoso e que é menos interessante para os catadores. O Distrito Federal aqui desenvolveu algumas parcerias que têm facilitado a destinação do vidro, mas a gente ainda precisa avançar. O vidro tem potencial de ser reciclado muito mais do que ele é hoje. Silvio, o vidro ele tem um valor econômico muito baixo, né? Pela abundância de areia. É mais interessante por se fabricar na visão de quem produz, né? A garrafa, do que reciclar. Então ele acaba tendo um poder econômico para o catador muito baixo. Mesmo assim, nós temos algumas cooperativas aqui no DF que fazem essa coleta. Lembrando que o vidro também faz parte da logística reversa. Ou seja, é obrigação de quem produz, é obrigação de quem vende, tá gerenciando, tá cuidando desse resíduo. Como ele tem um poder econômico muito pouco, o valor dele é muito pouco, a gente acaba recolhendo e mandando para nossas cooperativas também. O SLU ele não remunera o catador pelo vidro, porque ele é muito pesado, como diz, ele tem um peso muito grande. Peso, volume, né? Volume muito grande, e a gente não remunera. Voltando a dizer, o Johnny e Sérgio Moara, existe uma diferença no DF. O DF, ele remunera os catadores. Então, só o ano de 2023, mais de 50 milhões foram passados para os catadores. Seja com o DF pagou, ou seja com a venda do material. Fora isso, tem a logística reversa também, que é uma grana extra que vai para o nosso catador. Então, nós somos diferentes do resto do nosso país, porque a gente consegue dar um pouco mais de dignidade financeira, pelo menos, aos nossos catadores. E ainda naquele sentido de educar a população sobre o que é que ela tem que deixar para reciclagem. O que podemos falar? Qualquer tipo de papel, qualquer tipo de vidro? Eu acho que tudo tem que ser reciclável, na minha cabeça, no seu rejeito. Mas pode deixar separadinho lá? É separar, fazer em dois, faz a sua separação em dois, que nós vamos dar conta, né? A gente tem acreditado muito na criança, no poder de educar a criança, né? Nós temos o nosso teatro, que todos os dias estão nas escolas. E tem a figura lá, que é o Garizito, que é um personagem nosso lá, que ele vai cantando para as crianças, né? E ele diz lá: o Garizito chegou e você pode ajudar. Separe seu lixinho que eu vou buscar. Plástico, vidro, papel e papelão não pode misturar com o resto de arroz e feijão. Então essa é a mensagem que a gente quer deixar para a população. Não misture, separe em dois, que a gente vai dar conta. Então tá bem, né, o doutor também, né, Moara? Tá, moxa.
Arrasou. Mas ela bate nesse ponto, né, da educação também, trazer a cultura da reciclagem desde a primeira idade. Eu acredito que as crianças têm sim um poder transformador, elas constrangem os adultos, né? A causa ambiental ganha o coração do pai, da mãe, porque ganhou o coração do filho. Mas a gente precisa acelerar esses processos. Então, se aqui para finalizar o programa, conversando com aqueles que estão nos ouvindo, eu acho que a partir dessa conversa, entender que existem mecanismos para a gente controlar, para a gente denunciar, para a gente fiscalizar o que está acontecendo com os resíduos da nossa cidade, as responsabilidades da empresa. Então, se você verificar, né, alguma situação onde não está sendo respeitada, por exemplo, a logística reversa, acionar o poder público, eles têm instrumentos para isso, termos de compromisso, termos de ajuste de conduta, até mesmo provocar o poder judiciário para implementar ou para exigir a execução dessas responsabilidades que são comuns, mas também são compartilhadas, né? E eu acho que, por fim, assim, a última coisa que eu queria contribuir nessa minha fala é lembrar que a gente precisa, além de enxergar o problema da coleta, a questão, né, não o problema, a solução, talvez, da coleta seletiva, da logística reversa, como um problema das leis, a gente precisa entender que é um problema de toda a sociedade. E daí, precisa tornar interessante para as empresas respeitar essa lei. A gente precisa criar consciência nisso. Não faz sentido falar, olha, é mais caro respeitar, recolher esse vidro, né, reciclar, do que fazer um novo. Calma lá. A sua responsabilidade não é recolher? Quanto que custa essa responsabilidade da logística reversa? Ela é cara também. Então, isso tem que ser colocado na ponta do lápis para a gente reequilibrar essas balanças que avaliam que não vale a pena recolher, não vale a pena reciclar, não vale a pena dar uma destinação útil para aquele resíduo. Se você tem responsabilidade na logística reversa, se você tem responsabilidade ali na coleta, isso precisa ser quantificado. E daí você vai ver que vai valer a pena. Então, eu acho que reformular essas balanças, reformular essas avaliações, não só por parte do poder público, mas também das empresas, é essencial para a gente mobilizar a sociedade. Porque entre esses dois, os que têm menos acesso às informações e aos instrumentos para promover essa mudança são as pessoas da população. Mas é eles que vão cobrar. Então, assim, a minha convocação é, quem está nos ouvindo, cobre as empresas da onde vocês consumem, cobrem os seus governantes, cobrem os seus gestores, para que eles deem instrumentos para essa população Sim. poder fazer essa mudança. Isso porque a gente nem falou de lixo eletrônico, né? Celulares, essas coisas todas, também a informática, um tema assim que se só vê montanhas na frente quando eu penso nisso. Infelizmente o nosso tempo acabou, quero agradecer, partir para as considerações finais, Johnny Manetti, ele é idealizador e responsável pelo Anuário de Reciclagem, atua há mais de 20 anos na gestão de resíduos, especialmente nesses temas, reciclagem, logística reversa e economia circular. Johnny, muito obrigado por estar conosco mais uma vez, qual a mensagem final que você deixa para o nosso ouvinte? Bom, eu queria, já que a gente falou de tanta coisa aqui, o tempo é curto, dizer o seguinte, a gente está num país onde o Ministério do Planejamento sempre foi o Ministério do Orçamento. Nunca planejou. A gente agora está vendo uma mudança nessa forma de pensar. Então, eu diria, é preciso que os órgãos públicos se dediquem a planejar e tragam para a mesa o setor privado e planejem junto. Lei para cobrar a gente tem. Se não cumprir a lei, nós vamos para o judiciário. Mas vamos evitar o contencioso e vamos tentar planejar, acordar e fazer junto, porque se o poder público e o setor privado der exemplo, a população vem junto. Muito obrigado, Sérgio. É sempre bom estar aqui com você. E para saber mais sobre o Anuário Reciclagem, Instituto Pragma, é isso? www.pragma.eco.br. Muito bem, quero agradecer também ao Dr. Silvio Vieira, diretor-presidente do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. Dr. Silvio, obrigado por estar conosco. E qual a sua mensagem para Brasília, 64 anos, nesse sentido da consciência da coleta? Então, Sérgio, muito obrigado mais uma vez estar aqui. Quero agradecer o convite, quero agradecer os colegas que participaram aqui desse debate e dizer que Brasília precisa alcançar o primeiro lugar em limpeza.
Nós estamos em terceiro lugar. Nós estamos precisando chegar em primeiro lugar. Então, eu quero lançar um desafio para a nossa comunidade. Brasília rumo ao primeiro lugar, a capital mais limpa do país. E para isso precisa do trabalho de todo mundo. Baixe o aplicativo do SLU, novamente, SLU Coleta DF. Baixe o aplicativo, denuncie o sujão, como diz a doutora Moara aqui. Vamos denunciar. Nós temos canais para isso, tem lá o 162, você pode denunciar. Olha, está se fazendo coisa errada, está se jogando. É crime. Jogar resíduo no meio ambiente é um crime. Então vamos combater isso aí, vamos fazer a sua parte. O poder público, o governo do Distrito Federal está dando condições para que as pessoas descartem corretamente seus resíduos. Então é cada um fazer a sua parte, nós teremos a capital mais limpa do nosso país. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Também agradeço a doutora Moara Silva, advogada com especialização em Direito do Clima pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Universidade de Lisboa. Obrigado por estar conosco. Muito obrigada, foi um prazer. Adorei essa conversa. Eu acho que é através do diálogo mesmo que a gente constrói novos caminhos, novas soluções. Reafirmar que temos uma legislação importante, bem feita, que aponta para caminhos que são essenciais para a gente ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos, com gestão dos resíduos sólidos, mas só lei não resolve o problema. A gente precisa do engajamento do poder público no planejamento, das empresas no planejamento e no investimento também, e da população para cobrar e executar o que é preciso para a gente alcançar esse país que a gente sonha, que é um país que tenha equilíbrio em todos os seus aspectos, não só sociais, mas ambientais também. E vi que a senhora também já baixou o SU Coleta DF, né? Isso mesmo, vamos baixar o aplicativo. Muito obrigado aos nossos convidados. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível também futuramente no YouTube da Rádio TV Justiça. Muito obrigado. 9h41, intervalo. Daqui a pouco tem o nosso segundo giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.